Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesta segunda-feira, começando a semana, nesse dia 17 de julho, a gente vai trazer todas as informações que estão acontecendo com o nosso Vascão. Hoje tem muita coisa, hoje teve coletivo e apresentação de Ramon Dias, né, o novo treinador do Vasco, argentino, que já foi muito campeão por mundo afora, já foi campeão no River, enfim, vários times. E deu sua primeira entrevista coletiva, a sua apresentação, depois do anúncio oficial, né, ele foi anunciado no sábado pela manhã. Então, também já tinha dado treino, já deu treino hoje, enfim, toda essa questão. Então, a gente vai falar, repercutir um pouco dessa entrevista coletiva. A gente também tem informação sobre reforços, isso porque tem gente também que está saindo, como é o caso de Riquelme, a gente vai dar todos os detalhes aqui do que está acontecendo. Confirmação também da saída de Pedro Raul, que Pedro Raul já aceitou a proposta e deve estar de saída do Vasco. Além disso também tem aí o Vasco está tentando reforço na lateral esquerda. Então vamos ver o que é que vai acontecer nesse tempo, né, de tempo de contratações. O Vasco aí dia 17 o Vasco tem mais ou menos aí cerca de 15 dias para fechar as contratações. Vamos atualizar você com os nomes, tudo certo. E por isso, peço mais uma vez a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei. E se não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Bem, para começar aqui o vídeo, vamos falar sobre saídas, né, de jogador. Para começar isso, o Vasco definiu que vai emprestar o lateral esquerdo Riquelme. Ele não deve ser aproveitado e aí acaba que tem abriu essa brecha. Isso porque o Vasco hoje só tem Lucas Piton e o próprio Riquelme. Vale lembrar que Paulo Vitor, PV, saiu do Vasco, voltou lá para o time, ele estava emprestado ao Vasco. E o jogador que está se recuperando de uma grave lesão, que é Riquelme, voltou a treinar normalmente, mas ainda não jogou. Com isso, na próxima semana o empréstimo deve ser sacramentado. O destino dele deve ser o futebol europeu. Ele deve jogar no Campeonato Europeu, não sei ainda qual. Essa foi a informação de Lucas Pedrosa, daqui do canal do Pedrosa, colocou em seu Twitter. Por isso é tão importante também seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Tá aqui na descrição o meu Twitter e também Instagram meu e de Pedrosa. Como eu já disse, o Vasco tem essa lacuna, deve emprestá-lo e o Vasco vai buscar mais um jogador. E a gente vai trazer daqui a pouco informação sobre esse jogador, quem é esse jogador, esse lateral esquerdo que o Vasco está buscando. Bem, agora também vamos falar sobre a coletiva, né, que aconteceu, a apresentação de Ramon Dias, que aí teve seu contrato assinado no último sábado, ele que chegou ao Rio de Janeiro na semana passada, na quarta-feira, e já comandou os primeiros treinos e foi anunciado, como já dito, no sábado. Assinou seu contrato válido até o fim de 2024 e o argentino elogiou bastante o ambiente e disse que a chegada não para de pensar nesse novo desafio e que nessa missão de tirar o Vasco da zona de rebaixamento, mas fala também em montar uma equipe competitiva para o futuro, né? Ele agradeceu a oportunidade do Vasco de estar jogando no Vasco. Ele disse que sempre quis trabalhar no Brasil de fato, porque é um futebol muito competitivo, onde é uma competição muito alta, então ele falou um pouco sobre isso e disse que precisa, enfatizou bastante isso, de dirigentes, torcidas, jogadores e a comissão técnica está toda alinhada para pensar grande e aí alcançar voos maiores, né? Ele disse que não pensa só no hoje, pensa no futuro e que necessita de muito trabalho e muita dedicação. Ele falou desses 3 ou 4 dias que teve com o grupo e que eles entenderam a responsabilidade que tem muito grande dos torcedores, do peso que é jogar no Vasco e que isso provoca nos jogadores muita gana. E disse que tem muito trabalho ainda pela frente e pressionou muito a vontade de ter que trabalhar bastante. Fala sobre isso, ele falou sobre isso durante a coletiva. Além disso também, ele falou que o Vasco deve sim contratar, inclusive chegou a citar o nome de Manuel Lanzini, que já trabalhou com ele, é um argentino também, estava agora recentemente no West Ham. Ele falou um pouco sobre isso. Falou também sobre ter paciência com o Orellano, que ainda não se firmou, elogiou o jogador também, mas falou também sobre um momento difícil em relação a contratar jogadores. Ele disse que existem muitos nomes que estão sendo citados e as contratações não são fáceis. Mas, segundo ele disse que está tendo todos os esforços para contratar jogadores que sejam importantes e que queiram vir.
um ou outro teremos que negociar. Não são fáceis, segundo ele, mas está sendo feito todo o esforço. Estamos falando com muita gente e gostaria também, como não, de ter um jogador como o Lanzini, um jogador importante. Ele disse que conhece ele há muito tempo e que estava jogando na Europa e que há algumas negociações também que não são fáceis. Ele também falou um pouco sobre toda essa questão, disse que o Vasco tem e deve contratar, disse que vai contratar, prometeu isso, então acaba que tem toda essa situação. Vamos ver como é que vai se dar o trabalho. Foi uma entrevista coletiva ok, indico você assistir, caso você não tenha assistido na Vasco TV. É uma entrevista coletiva sucinta, falou, não iludiu o torcedor, falou bastante em trabalho e também acho que faltou só um pouco mais dele falar um pouco sobre a comissão técnica dele como um todo. Acho que faltou um pouco disso, acho que talvez também não tenha sido muito bem perguntado nesse sentido, mas enfim, ele comentou bastante sobre essa questão. Agora a gente vai trazer informação sobre Manuel Lanzini, isso porque, né? O Vasco já desistiu de trazer o jogador. A informação é do GE. Trouxe essa informação com exclusividade, a gente está dando aqui os créditos, e segundo o GE apurou, né, o Vasco desistiu da contratação dele. Isso porque o meia de 30 anos ainda não teve seu destino definido. Ele que saiu do West Ham, então ele talvez esteja voltando para a Argentina, ele que é torcedor do River, mas o Vasco acabou desistindo por uma falta de resposta, enfim, ainda tentou mais uma vez com o próprio Ramon Dias, mas por enquanto a informação do GE é que o Vasco imediatamente, assim, nesse momento, desistiu da contratação, porque, enfim, é uma complicação muito grande. Mas o GE enfatizou também que o Vasco segue atrás de um camisa 10, como eu já tinha dito lá atrás. Falei sobre isso, sobre o Vasco querer 4 jogadores, um lateral esquerdo, um meia e 2 atacantes. Então, principalmente agora com a saída, já tinha falado há muito tempo que o Vasco queria um camisa 9 e agora confirmou, né, a saída de Pedro Raul. Essa é mais uma informação dada ali por Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Tava aí esse imbróglio, o Vasco já havia aceitado a proposta de 5 milhões de dólares do Toluca, do México, e acabou que faltava só o próprio jogador aceitar. E ele sinalizou positivamente no último domingo, ontem, para ser mais específico, e aí aceitou essa proposta. Ele deve estar de saída do Vasco essa semana, ou semana que vem já deve estar viajando para o México para acertar todos os detalhes do seu novo clube. Bem, agora a informação do dia, né? Foi informação dele, Juninho Pimps, aqui no canal Machão da Gama, é que o Vasco está interessado na contratação do lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense. Ele que tem 26 anos de idade, é o titular da equipe goiana, né? Já jogou, foi revelado lá pela equipe do Goiás, jogou sub-20, enfim. Acabou que foi para a equipe do Atlético Goianiense, chegou lá em 2021. Ano passado jogou a Série A, foi titular absoluto, ainda segue também como titular da equipe goiana. Tem 26 anos, tem alguns números ok, tem poucos gols na carreira, também algumas poucas assistências, mas em tese, inicialmente ele vem para ser reserva, para fazer sombra ali a Lucas Piton, que hoje o Vasco, como já dito, não tem ninguém. Após também a saída aí, confirmando a saída de Riquelme, então o Vasco tenta ele. O que eu consegui apurar é que o Vasco já fez uma oferta ao jogador, tentou essa contratação, já fez uma oferta junto ao Atlético Goianiense, que tenta por empréstimo, com opção de compra, passe fixado, e que agora só resta o Atlético Goianiense aceitar. Pelo que eu consegui entender, assim, o entendimento do Vasco e também entendem que vai ser uma negociação que deve ter um desfecho positivo. Existe muita confiança no acerto para que Jefferson vá para o Vasco. O jogador quer também, eu soube disso, tive essa informação que o jogador tem interesse em jogar no Vasco, jogar a Série A, ele que está na Série B nesse momento. Por enquanto fez 12 jogos pelo campeonato, já jogou também Copa do Brasil esse ano, enfim, muita coisa. Então ele pode sim estar chegando aí ao Vasco, que falta agora é só apenas o Atlético Goianiense aceitar a oferta do Vasco e vamos ver o que é que vai acontecer com esse jogador. Acho que é uma aposta válida, 26 anos, tá numa idade boa para ser reserva, tá tudo bem, eu acho que é ok. A grande questão mesmo que a gente quer ver grandes nomes é em relação ao ataque. A gente tá falando de um meia, camisa 10, o Vasco precisa de um camisa 10 e também, né, obviamente, de centroavante, o Vasco que já vendeu aí Pedro Raul, a gente precisa de um bom nome. Essa semana, pelo que eu consegui apurar, o Vasco deve ter novidades em relação a reforço. O Vasco está tentando, e pelo que eu soube, é que o Vasco tem muita força e quer muito contratar um jogador essa semana, fechar as contratações até essa semana. Porque o Vasco entende que precisa de urgência nos seus reforços. Então, Paulo Brax e todo o pessoal lá da contratação, junto com o Ramon Dias,
tá aí trabalhando bastante e pretendem, querem sim, deve ter novidade essa semana em relação a anúncio de jogadores, principalmente para o setor do ataque. Então é isso, torcedor vascaíno, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço mais uma vez a você, se você não deixou o like, se inscreve aqui no canal, aperta aqui no botão do gostei e se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, desejo a você uma ótima noite, valeu e tchau!